Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rebeca. Hoje a nossa aula é de projeto de vida. Pessoal, já temos mais de 4 vídeos contando com projeto de vida como tecnologia. A gente já tem mais de 8 aulas ao todo disponível para vocês estarem realizando e vocês ainda não realizaram. Então, pessoal, por favor, entrem aqui no YouTube. Tá muito fácil, tá muito bem detalhado para vocês. Não tem como vocês se esquecerem disso, gente. Tá muito tranquilo. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula habilidade eu, outro, nós, tá? A gente vai falar sobre a organização, a persistência, a determinação, tolerância a estresse, tolerância à frustração. Então, hoje a nossa conversa vai ser relacionado a isso, pessoal. Então, eu trouxe aqui um texto, tá? É um artigo. Ele foi publicado no UOL em São Paulo. Isso foi publicado em 24 de novembro de 2013. Então, aí tem praticamente quase 9 anos, né? Quase uma década praticamente, né, pessoal? E vem falando sobre formigas se organizam e tomam decisões em grupos, sugere estudo americano. Assim como você organiza as tarefas no seu dia a dia, como ir ao banco, almoçar, retornar ao trabalho e estudar um idioma, por exemplo, animais também pensam em seu cotidiano de forma a organizar e muitas vezes fazem isso de forma coletiva. Então, esse primeiro parágrafo está dizendo, da mesma forma que a gente traça, né, a nossa rotina, o animal também. E a diferença é que muitas das vezes eles fazem isso de uma forma coletiva. Isso é o quê? Isso que afirma um novo estudo conduzido pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e divulgado nessa semana no período científico biológico Literature. Os pesquisadores estudaram o comportamento de formigas e chegaram à conclusão que esses insetos muitas vezes mudam a ordem de suas atividades ao longo do dia, denotando sofisticação na organização de tarefas e levando em conta as preferências e necessidades. Então, o que os pesquisadores lá da Universidade do Arizona fizeram? Eles foram observar, né? Foi estudar sobre a vida, a rotina dos animais. E nesse estudo, eles estudaram sobre a formiga. E eles chegaram à conclusão que esse inseto, ele muitas das vezes ele muda a ordem de suas atividades, muda a ordem da sua rotina. E isso, né, dá para perceber uma denotação, uma sofisticação na organização. A gente consegue ver como eles conseguem se organizar de uma forma sofisticada e eles levam em conta preferências e necessidades. Para chegar à afirmação, o cientista Takasaki e Stefan Pretz, ambos autores do estudo e uma experiência na análise de animais, formadores de colônia, realizaram os seguintes experimentos. Ofereceram uma colônia de formigas da espécie Thenothorax rugatus desabrigadas de seu formigueiro original, 2 novos formigueiros com características distintas e ver por qual deles o inseto optariam. Então, o que eles fizeram? Primeira coisa, eles foram pegar essas formigas desabrigadas e ofereceram 2 formigueiros, cada um com uma característica diferente, e viram quais os insetos ia escolher. Em um dos casos, o formigueiro tinha estrada com vários tamanhos variados. Em outra, a exposição à luz era alterada artificialmente. Isso estimulava as formigas a fazerem escolha na busca pelo novo lar, já que, naturalmente, elas tendem a transferir ninhos com estradas pequenas e com baixo nível de intensidade de luz. Então, eles começaram a alterar a luz também, tá?
É como acontece com os seres humanos escolhendo um imóvel para a compra. São muitas opções e variáveis a considerar, como tamanho, vizinhança e número de quarto, por exemplo. O processo é similar para as formigas, sendo quase impossível achar um formigueiro com tudo o que elas querem, pondera Pratt na divulgação do estudo. Priorização e renúncia. Desta forma, segundo os cientistas e as formigas demonstravam um notável nível de inteligência ao avaliarem as possibilidades e limitações de seus novos formigueiros. De acordo com os dados das pesquisas, as formigas foram obrigadas a priorizar suas preferências e renunciar a alguns itens em nome de outras características ordenadas a ela. Então, as formigas elas deram prioridade para o que era mais importante, tá? Isso os insetos, gente. Eles colocaram na ponta do lápis, colocaram na balança o que era mais importante e priorizaram. Isso a vida dos insetos. Tínhamos centenas de formigas e de alguma forma elas chegaram a uma decisão, diz Pratt. Como elas fazem isso sem ter ninguém no comando dizendo que tem que ser feito? Se pergunta o cientista, que planeja novas pesquisas junto a esses insetos, de forma a um dia entender como algumas formigas têm a capacidade de liderar a colônia. O objetivo de Pratt resulta o estudo é conseguir aplicar esses conhecimentos em as relações humanas para que decisões tomadas coletivamente se mostrem tão fáceis para nós como são fáceis para a formiga. Então, o que ele está querendo dizer nesse parágrafo? É que a formiga, por ser um coletivo que não era só para ela, eles entraram num consenso, todas pensaram no melhor. E elas teve que priorizar, né, o que realmente importava. Então, é isso que está querendo falar nesse texto. E ele fala sobre as relações humanas. Será que todos iam seguir o mesmo caminho? Será que na relação humana os homens iam conseguir saber priorizar o que realmente importa? E aí, gente, eu trouxe aqui para a gente trabalhar um pouco, para a gente conversar, o que é o trabalho em grupo. Vamos um pouquinho falar sobre isso, pessoal? Trabalho em equipe. Uma organização só consegue entregar bons resultados e, com isso, crescer e se desenvolver com a ajuda do trabalho em equipe. Quando a empresa é capaz de incentivar os seus colaboradores a terem uma boa relação interpessoal, praticando uma comunicação clara e aberta, o relacionamento entre os funcionários se desenvolve e o espaço para trabalhar em equipe aparece. Quando o trabalho em equipe é realizado de maneira correta, os ganhos para a organização são incontáveis. Nesse artigo, vamos te contar o que você precisa saber sobre trabalhos em equipe. Conheça mais esse conceito e descubra como ele pode ser importante para que a sua se desenvolva no mercado. O que é trabalho em equipe? Trabalho em equipe nada mais é do que a junção de várias pessoas que unem seus esforços visando solucionar um problema em comum. Sendo assim, quando duas ou mais pessoas trabalham junto para executar uma tarefa ou encontrar a solução de um problema, elas estão trabalhando em equipe. Como o trabalho em equipe é realizado por meio das junções de pessoas, esse tipo de dinâmica permite que conhecimentos de diversas áreas sejam divididos e assim os colaboradores desenvolvam uns aos outros. O colaborador que é especialista em assunto através do trabalho em equipe pode ajudar outro colaborador a aprender mais sobre o tema e vice-versa.
O trabalho em equipe pode ser um grande aliado na hora de acelerar o processo de executar tarefa, pois cada pessoa pode ficar responsável por uma parte da tarefa de acordo com a sua habilidade e assim trabalhar em conjunto para que a tarefa final seja concretizada. Mas para que tudo isso funcione de maneira positiva, é preciso que as pessoas que devem trabalhar em equipe tenham metas e objetivos compartilhados. Assim elas se sentirão mais motivadas a procurar uma às outras e executar as tarefas em conjunto. Além disso, é preciso que a empresa incentive uma comunicação que seja clara e franca entre os funcionários, delimitando bem qual o escopo de trabalho de cada colaborador. Então, aqui nesse primeirinho texto, está falando que é o trabalho de equipe, que é quando junta várias pessoas que estão fazendo esforços, tentando solucionar um problema em comum. Geralmente a gente vê trabalho em equipe dentro do mercado de trabalho, né? Você trabalha com as pessoas e você deve desenvolver um trabalho em equipe com elas, tá? Por que o trabalho em equipe é importante? O processo de trabalhar em equipe pode acontecer em várias situações, seja no colégio para que os alunos consigam entregar a tarefa que o professor pediu, ou em casa, quando o casal se une para acabar a limpeza do apartamento mais rápido. No ambiente corporativo não é diferente. O trabalho em equipe também se mostra primordial dentro das empresas. Quando falamos do ambiente de trabalho, a importância do trabalho em equipe está na capacidade de unir diferentes tipos de profissionais de diferentes setores. Normalmente, na hora de entregar um projeto ou um produto final, é necessário que antes exista uma série de pessoas trabalhando para que essa entrega consiga ser concretizada. Por exemplo, para uma empresa que produz caneca conseguir expor seu produto no mercado, é preciso de pessoas de diversas equipes trabalhando em conjunto, desde o design que vai fazer a estampa até o programador que vai criar o site no qual as canecas serão vendidas. Para que todo o processo aconteça de forma harmônica, com especialistas de vários setores unindo suas forças de trabalho, o trabalho de equipe é essencial. Quando diferentes pessoas que pensam diferentes trabalham bem junto, a resolução do problema fica mais fácil e acessível. Quais habilidades são necessárias para trabalhar em equipe? O que eu preciso para eu conseguir trabalhar em equipe, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, independente da área de atuação, todo profissional pode e deve aprender a trabalhar em equipe. Fazer um bom trabalho em equipe não é complicado, mas envolver algumas habilidades específicas pode ajudar nesse processo. Abaixo separamos as principais habilidades que devem ser fortalecidas para exercitar a capacidade do trabalho em equipe. Comunicação eficaz. Uma das principais características necessárias para um bom trabalho em equipe é exercitar a comunicação. A comunicação entre os colaboradores de uma organização deve ser clara e objetiva. Todas as pessoas envolvidas em um projeto devem saber o que é esperado deles e que é exposto a ser cumprido, por exemplo. É importante que todos os trabalhadores sejam incentivados a dialogar entre si, resolver conflitos com diálogos e que, para além de comunicar de maneira sincera, respeitando os seus limites pessoais e os limites dos quais outros colaboradores, quando a comunicação é feita de forma eficaz, sendo clara, direta, sincera e dentro do trabalho em equipe, todos sempre estarão na mesma página. Atualizado de tudo a respeito do projeto, saberão as suas responsabilidades.
terão as suas expectativas alinhadas e conseguirão agir com respeito uns aos outros. Gerenciamento de conflitos. É muito comum dentro da empresa existir um cenário do qual os profissionais evitam conflito o tempo todo e a todo custo. Mas atitudes como essa faz com que o ambiente de trabalho fique um clima organizacional pesado, causando uma má relação entre os colaboradores. Quando os conflitos aparecem dentro de um processo de trabalho em equipe, é preciso identificar, gerenciar e resolver. Por isso é tão importante uma comunicação aberta e sincera, para que haja diálogo entre a equipe. Na hora de resolver um conflito, é preciso ter empatia, para que seja possível colocar-se no lugar do outro, entendendo diversos pontos de vista sobre a mesma situação. Também é essencial ser objetivo, para não gerar situações desconfortáveis, evitar a criação de mágoa. Seja objetivo na hora de resolver um conflito, evitando a agressividade e agindo de forma correta com todos os envolvidos. Proatividade. Ser proativo nada mais é do que saber por si mesmo antecipar necessidades e tomar atitudes para saná-las. Quando falamos de trabalho em equipe, a proatividade se mostra uma habilidade muito importante, porque todos os colaboradores envolvidos em uma demanda ou um projeto devem ser capazes de identificar problemas e oferecer solução. Quando uma equipe é formada com colaboradores proativos, o processo de trabalho funciona de maneira mais eficiente, gerando resultados mais positivos e entregas mais rápidas. Para incentivar a proatividade dos funcionários, é preciso que a liderança tenha uma boa comunicação com seus liderados, sendo abertas feedbacks, sugestões e opiniões. Desta forma, os colaboradores se sentirão confortáveis a sugerir novas possibilidades sem medo de ser julgados ou surpreendidos pelos seus líderes. Pessoal, a gente está aqui, a gente falou sobre as formigas se organizam, né? E também a gente entrou sobre trabalhos em grupo, né? E a gente falou como é importante o trabalho em grupo na vida de uma pessoa. Isso tanto no serviço, isso tanto para você conviver com seus familiares, com seus amigos. Aqui na escola também a gente sabe qual é a importância disso, né? E agora, como a gente está falando sobre trabalho em grupo, não tem como falar de trabalho em grupo e não falar sobre comunicação, tá? Como eu posso definir comunicação? Algum de vocês sabe? Poderia me falar o que é comunicação? Vamos lá? Vamos falar sobre isso então? Comunicação a gente pode dizer qual é o objetivo da comunicação? Desde os primórdios do tempo, a comunicação sempre teve um fator fundamental para a sobrevivência. De certa forma, podemos afirmar que começou com a origem da vida, passando por nossos ancestrais até chegar nos dias atuais. Houve uma mudança muito grande na forma em que comunicamos, mas a essência, o principal objetivo é o mesmo: passar informações de forma clara aos nossos interlocutores. Na última década, o mundo se deparou com uma mudança mercadológica marcante nos fenômenos da globalização e as necessidades da empresa serem flexíveis para manter-se competitiva diante das concorrências nos dias atuais. E tudo isso está interligado com a comunicação.
pois o objetivo essencial da comunicação é compartilhar as informações, gerando produtividade em qualquer sistema. Porém, a comunicação só será eficaz se permitir o fluxo das informações. Pela definição da própria palavra, a comunicação e a forma que temos para expressar pensamentos, ideias e sentimentos e que possam ser compreendidos por outras pessoas. A boa comunicação está muito pouco relacionada à ideia de vocabulário vasto. Relaciona-se diretamente à ideia de fazer-se compreender. Portanto, comunicação é o processo de transferir significado de uma pessoa para outra, na forma de ideia ou informação. Usa a cadeia de compreensão, que lida com os membros de várias unidades de uma organização em níveis e áreas diferentes. Outra definição acerca do assunto, que serve para o embasamento, afirma que a comunicação baseia-se no significado entre as pessoas. O estudo da comunicação é muito amplo e sua participação requer uma maior atenção, pois cada situação de comunicação é diferente de qualquer outra e que se deve transmitir são informações apropriadas e precisas, e a capacidade de ouvir de maneira reflexiva permite uma maior concentração no seu ponto central do problema. Como foi dito, a comunicação é a arte de partilhar informações e podem ser feitas como uma conversa face a face de forma verbal ou através de gestos, placas, sinais, que é a forma não verbal. As cores, morais, vestimentas, posturas estão sempre comunicando algo seja sobre um setor da instituição ou uma advertência de saúde. São formas de passar uma informação a outras pessoas. A necessidade de se comunicar é de extrema importância para todos, seja como os humanos quanto os animais, pois todos precisamos nos fazer entender, informar que estamos em uma situação favorável ou não, buscando nos aproximar amistosamente, desejando conquistar a atenção de outra pessoa, ou optando por ficar sozinho. Hoje, dentro das organizações, se faz mais necessária uma comunicação ágil e precisa do que todas as informações necessárias para que nenhuma destas fique desencontrada e que os funcionários saibam o que está ocorrendo dentro da empresa, tendo a possibilidade de agir conforme a necessidade. Precisamos nos comunicar para poder evoluir em todos os sentidos, seja pessoalmente como profissionalmente, pois não se pode crescer isoladamente do restante do mundo, sem saber o que se passa fora do ambiente que estamos inseridos, e sem saber a nossa ideia, e sem passarmos a nossa ideia para as demais pessoas que nos cercam. Comunicação eficiente é uma das chaves para o desenvolvimento de todos. Existem, pessoal, 3 tipos de comunicação. Vamos lá falar sobre ela? A gente tem a comunicação é um ato essencial de transferir informação de uma pessoa, grupo ou lugar para outro. É uma ação composta por ao menos um remetente, um destinatário e a mensagem em si. Quais são os tipos de comunicação? Nós temos a comunicação verbal. A verbal é o uso da linguagem para transferir informações com o uso da fala ou da linguagem de sinal. É um dos tipos mais comuns, frequentemente usado durante conversas, em aulas, apresentações, videoconferências e reuniões. A comunicação verbal é importante porque, em poucas palavras, é eficiente. Comunicação não verbal. A comunicação não verbal é o uso da linguagem corporal, gestos e expressões faciais para transmitir informações a outra pessoa. Pode ser intencional ou não. Quer um exemplo? Quando você sorrir sem querer no momento em que houve uma piada ou história engraçada na mesa ao lado, a comunicação não verbal é útil para tentar entender o pensamento e o sentimento dos outros, o que é extremamente influenciado pela linguagem corporal das pessoas. No entanto, a comunicação não verbal é universal. Você pode entender que o animal está lhe ameaçando apenas pela sua posição. Comunicação escrita. A comunicação escrita é bem simples de entender,
Trata-se do ato de imprimir símbolos como letras, números, para transmitir informação. É útil porque fornece um registro de informações para referência. Escrita. É comumente usada para compartilhar informações por meio de livros, blogs, mensagens digitais, e-mails, cartas e muito mais. Comunicação visual. A comunicação visual também é simples de compreender. Trata-se da utilização de imagem, fotografia, desenho, tabela, tablet e arte para transmitir informações. Os recursos visuais são utilizados de várias maneiras hoje em dia, especialmente na publicidade e na comunicação digital. É um tipo de comunicação que, como todas as outras, pode ser misturado com outros de modo a criar contexto, mensagens cativantes, impactantes e atrativas. Pessoal, nós falamos aqui um pouco sobre comunicação. Na verdade, nós iniciamos, né? Hora a hora, até as formigas se organizam, né? Nós falamos um pouco sobre isso, sobre o trabalho coletivo das formigas. E agora eu quero que vocês façam de atividade, vocês definam para mim, daquele mesmo jeitinho de sempre, pessoal, entrar no Word, colocar a resposta lá e encaminhar no meu e-mail. Vocês vão definir o que seria o conceito do trabalho em grupo, tá? Trabalho em equipe, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar alguns minutinhos aqui para vocês. Vocês vão me falando o que vocês entenderam, tá? E aí vocês vão me responder.
Pessoal, agora eu tô finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham realizado a atividade. Vou estar esperando a resposta e dado evolutiva para vocês pelo meu e-mail, tá? Então, por favor, não se esqueçam de encaminhar no e-mail. Eu vou ficar aguardando. Então, a nossa aula foi isso hoje. Espero que tenham gostado. Gente, por favor, é de extrema importância que vocês façam essa atividade. Entrem no YouTube, gente, os vídeos estão disponíveis para vocês. Não tem como vocês não realizarem. Eu sempre deixo nos comentários mais orientações em relação à atividade. Se você está com dúvida, você vai lá dar uma olhada nas orientações para você conseguir fazer. Então, por favor, pessoal, não deixem de realizar. Não deixem de fazer as atividades, tá? Qualquer coisa me chama no grupo do WhatsApp, eu tô aqui para estar ajudando vocês. Então, beijos e até uma próxima.